Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas na ArcServe Brasil e neste momento damos início a mais um de nossos webcasts. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos, peço que mantenham seus microfones no decorrer da apresentação em mudo, como estão agora, para que não haja ruídos ou interferências, e caso venham a ter qualquer pergunta ou dúvida sobre o conteúdo apresentado, fiquem à vontade para enviar essas perguntas através da ferramenta Questions aqui do GoToWebinar. E essas perguntas serão respondidas ao final do webcast. Bom, dando início ao conteúdo de hoje, eu gostaria de iniciar com uma breve apresentação da ArcServe, da nossa companhia. A ArcServe é uma empresa global focada em soluções para proteção e recuperação de dados e continuidade de negócios. Nós estamos presentes em mais de 150 países, e temos uma base de clientes bastante significativa, de mais de 45 mil empresas, tendo escritórios espalhados nas principais regiões do mundo, para atender os nossos clientes da melhor forma possível com as características de cada mercado local. E o nosso portfólio ele é composto por uma solução verdadeiramente unificada, que permite que nossos clientes protejam dados que estejam em ambientes de nuvem ou em ambientes on-premises físicos ou virtuais. Esse é o nosso foco. A ArcServe ela iniciou como uma empresa exclusivamente de software, comercializando licenciamento para uso da nossa solução, mas graças a essa evolução em nosso portfólio e essa unificação das funcionalidades, nós passamos a atuar também no mercado de appliances e no mercado de nuvem, onde nós temos a nossa própria oferta para aqueles clientes que não tenham ainda um relacionamento com uma empresa de nuvem pública, e que queiram ter acesso a um ambiente voltado justamente ao armazenamento de backups e à continuidade de negócios. A ArcServe também tem a sua própria oferta. Mas nesse webcast de hoje, iremos falar basicamente da nossa integração com a nuvem da Amazon, e os recursos que nós podemos oferecer para clientes que já tenham um relacionamento com a Amazon, já utilizem o AWS, e que queiram aproveitar essa estrutura também para armazenamento de backups e continuidade de seus negócios. Feita essa introdução sobre a ArcServe, é importante também pontuar qual é a razão da nossa relevância hoje no mercado, onde há cada vez mais opções disponíveis, um mercado bastante fértil aí, onde há muitos fornecedores de ferramentas para backup, para recuperação. Então, qual é a grande razão da relevância da ArcServe? Bom, esse mercado ele é dominado por em sua grande parte, por soluções tradicionais, aquelas soluções que nasceram aí há 15, 20, 30 anos, em um mercado, um mundo onde a TI era totalmente diferente. E apesar de terem sido modernizadas ao longo dos anos, muitas dessas soluções ainda abordam o backup, a proteção de dados e a recuperação da mesma forma que abordavam anteriormente. Apesar de terem modernizado para fazer, de repente, de forma um pouco mais eficiente, um pouco mais rápida, um pouco mais robusta, mas o meio de fazer essas operações, na maioria das soluções que a gente encontra hoje, continua exatamente o mesmo. Porém, o mercado mudou completamente. Se você comparar um ambiente de TI hoje, em 2017, com um ambiente de TI 10, 15 anos atrás, você vai encontrar duas realidades totalmente distintas. Por exemplo, 15 anos atrás, pouco se falava em virtualização. Isso era um conceito que estava ali começando a surgir, ainda galgando espaço no mercado, ainda era visto com um certo
receio de que a performance seria impactada, de que não entregaria a solução da mesma forma que um servidor físico e tudo mais. E hoje você já tem um mundo onde 74% das cargas de trabalho são virtualizadas, ou seja, mais da metade, muito mais da metade, de todos os servidores do mundo são virtuais, né? Então, hoje, físico é a exceção e a virtualização é a regra. Tanto é que o número de máquinas virtuais, ele dobra, né? Ele aumenta 100% em média a cada 5 anos. E essa tendência é que isso siga ocorrendo e talvez até em determinado momento acelere, né, visto que a virtualização ela proporciona a possibilidade de rapidamente provisionar ali novos servidores para necessidades específicas. Você também tem no mercado o surgimento da nuvem, né, que muda uma série de conceitos e regras no que diz respeito à proteção de dados. Você não trata um ambiente em nuvem da mesma forma que você trata um ambiente on-premises. É preciso que você tenha ali o preparo e uma metodologia própria para esse tipo de ambiente. Então, todas essas mudanças que vêm ocorrendo, elas impactaram muito a proteção de dados, porque como eu disse, a virtualização, por exemplo, que surgiu nos últimos anos, ela exige de uma solução de proteção de dados um dinamismo e uma agilidade muito grandes, porque novas máquinas virtuais surgem a todo momento. Isso em todas as empresas. Se você tem uma área de desenvolvimento na sua empresa, é muito comum o pessoal ir lá, clonar uma VM a partir de um template, começar a fazer ali o desenvolvimento de uma aplicação, isso fica ali algumas semanas ou alguns poucos meses em homologação e em seguida está em produção e muitas vezes o pessoal de desenvolvimento nem avisou a equipe de infra de que foi criada uma nova máquina, que aquela máquina precisa de backup. E se você partir para uma metodologia tradicional, onde você tem que instalar um agente em cada servidor, entender quais dados daquele servidor devem ser protegidos, adicionar isso na rotina de backup, verificar qual que vai ser o impacto de janela, e fazer todo aquele planejamento que uma solução tradicional exige, você acaba não acompanhando esse ritmo e deixando muitas vezes o seu ambiente desprotegido. Então, a virtualização ela exige novas abordagens para o backup e a nuvem da mesma maneira. Hoje nós vivemos um cenário onde os ambientes, eles cada vez mais são chamados triple play, que é o conceito de, em um único ambiente, uma única empresa, ter que administrar servidores físicos, virtuais em nuvem, e com cada vez menos recursos, Hoje em dia as equipes de TI das empresas são cada vez menores, cada vez mais enxutas, ainda mais nesse cenário de crise. Então é fundamental que soluções de proteção de dados, de gerenciamento de modo geral, sejam capazes de atuar nesses 3 segmentos de forma unificada. Também existe a questão do crescimento no volume de dados, que é um fator realmente irreversível, onde dificilmente você vai encontrar uma empresa que reduziu o seu volume de dados, pelo contrário, ele apenas cresce, e fazer o backup de 20 teras é totalmente diferente do que fazer backup de 1 tera. Então, o que funcionava 10 anos atrás com 1 tera, quando 1 tera era muito dado, hoje certamente vai apresentar limitações e deficiências quando você for tratar um volume de dados que é muitas vezes superior ao que você tinha no passado. Outro ponto importante é que o foco hoje em dia também vem deixando de ser o backup. As empresas, na verdade, elas não querem mais saber do backup, elas perceberam que o backup é um commodity, é algo necessário. O backup por si só, você faz com qualquer coisa. Hoje, qualquer sisteminha, qualquer software vem com algum mecanismo ali de backup. Então, o backup não é mais o foco. O foco é a continuidade, a disponibilidade das suas aplicações, porque hoje os negócios dependem de aplicações, dependem de sistemas. Então,
Ok, eu tenho que fazer o backup. O backup eu vou fazer de qualquer forma. Então, o backup não é mais diferencial. O diferencial é eu ter a possibilidade de ter uma recuperação rápida, ter uma continuidade da disponibilidade dessa minha aplicação se ocorrer um desastre. Né? Então, são várias tendências que vêm surgindo nos últimos anos que levam o mercado, né, a mudar alguns paradigmas. Né? Por exemplo, a fita ela vem perdendo cada vez mais relevância, ela vem se tornando cada vez mais offline, né? Como simplesmente uma mídia de arquivamento mesmo, que eu vou guardar ali, fazer um envio ali de dados que vão ficar guardados por 10, 15, 20 anos, mando essa fita embora e eu não quero mais nunca mais saber dessa fita. Né? Basicamente, ela vem se tornando cada vez mais um meio offline de armazenamento, né? E o disco e a nuvem, né, são os meios hoje predominantes para armazenamento de backup. E aquelas funcionalidades que antes eram vistas, né, e necessárias apenas em ambientes enterprise, elas têm se banalizado e vêm sendo disponibilizadas para outros segmentos, né, para empresas menores, né, através de soluções mais modernas que entregam tudo isso como parte do pacote. Né? Então, toda essa mudança, ela tem ocorrido e as empresas elas têm se dado conta de que a proteção de dados ela não pode ser tratada de forma tão trivial. Você não pode simplesmente ir lá e fazer um backup por dia de todos os seus dados, de todos os seus servidores e achar que está tudo bem. Justamente por conta disso que a gente acabou de falar, da disponibilidade contínua, que é o desejo, o anseio aí da maioria das empresas. Porque, no fundo, o backup, ou a cópia, ou a replicação, nada mais é do que um ponto no tempo para onde você pode voltar se ocorrer um desastre. Então, se esse ponto estiver muito defasado, se for um ponto de 24 horas atrás, tudo o que ocorreu desde aquele ponto até o momento em que houve um desastre, vai ser perdido. E o impacto disso para a atividade de uma empresa hoje é brutal, né? Uma vez que a dependência dos dados é cada vez maior. E as ameaças, os riscos, né, que podem causar perda de dados são cada vez maiores e estão evoluindo e ficando cada vez mais sofisticados. Né? Por exemplo, um estudo da EMC revelou que em 2016, 54% das empresas, aqui empresas brasileiras, né, que participaram desse estudo, 54% dessas empresas tiveram períodos de indisponibilidade não planejados, ou seja, algum incidente que afetou a disponibilidade de um sistema, de uma aplicação e deixou essa empresa inoperante. Mais da metade das empresas tiveram algum tipo de incidente desse tipo em 2016. E outras 35% né, dessas empresas perderam dados em 2016. Ou seja, mais de um terço das empresas tiveram algum incidente que comprometeu seus servidores, seus sistemas, seus arquivos, e talvez uma parte tenha sido recuperada, outra não, ou mesmo 100% desses dados foram perdidos. E a principal causa de tudo isso tem sido, né, o aumento exponencial aí nos incidentes de violação de segurança. 45% dos incidentes de indisponibilidade e perda de dados em 2016 foram causados por esse tipo de ameaça. É o tal do ransomware, que se fala muito hoje em dia, que vem crescendo vertiginosamente. Uma matéria do Valor Econômico essa semana falou em um índice de 56%, né, de todas as empresas brasileiras terem sido atacadas por ransomware em 2016. 56% de todas as empresas no Brasil, é muita gente sofrendo com o ransomware. Né? Então isso vem aumentando e a tendência é que continue aumentando, é um negócio muito rentável, né, para os hackers.
E você precisa se precaver, né? Porque o prejuízo causado por isso, por esse tipo de indisponibilidade e perda de dados, ele é muito significativo. Falando aqui apenas de empresas brasileiras e apenas de 2016, fala-se em 913 mil dólares de prejuízo estimado. Então, é realmente crítico ter uma solução bem dimensionada, né? Ter a proteção dos dados feita de maneira eficiente, de maneira correta. E não basta você ter um backup que é eficiente, né? Você de repente migrou para uma solução que você consegue fazer backup de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, está tudo ótimo, você está certo de que o backup está sendo feito com sucesso e que está tudo bem. Mas você continua fazendo um backup, às vezes, tradicional. Você faz o backup dos dados. Será que esse backup vai ser eficiente na hora de trazer o seu servidor de volta, de restabelecer um serviço, restabelecer uma aplicação? Um servidor de arquivos, por exemplo, que é um servidor simples, que pode ser, digamos, em tese pelo menos, facilmente reconstruído, se você tem apenas os backups dos dados, ou seja, das pastas dos usuários desse servidor, e ocorre um desastre com esse equipamento, seja um ransomware, seja um problema no hardware, seja o que for, para você restaurar e tornar esse file server operacional novamente, você vai ter que passar por uma série de etapas. Então, se for um problema no hardware, provisionar um novo hardware, reinstalar o sistema operacional, aplicar patches e atualizações, o que pode demorar bastante tempo, dependendo ali da versão do sistema operacional que você está usando. E apenas após esse primeiro estágio é que você vai efetivamente restaurar os dados. Porém, se o seu backup for realmente um backup tradicional, você ainda vai ter que fazer uma série de ações manuais que um backup tradicional não vai atender. Por exemplo, recriar os compartilhamentos de rede, reconfigurar cotas de disco e etc. Então, mesmo um servidor de arquivos pode representar aí um grande desafio ao ter que ser restaurado a partir de uma cópia, de uma proteção tradicional. Imagina então um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação, onde muitas vezes você nem tem um profissional dentro da sua estrutura que conheça daquela aplicação para poder fazer isso por você. E aí você vai ter que contratar uma consultoria, gastar um recurso que não estava programado num momento de crise, onde a sua empresa está parada, para restabelecer isso. Então, todo esse cenário, realmente, ele tem feito com que as empresas se sintam inseguras em relação à sua solução de proteção de dados, de forma que 76% delas julga que a solução atual não está preparada para os desafios futuros da companhia. Você também tem cada vez mais uma preocupação dessas empresas com relação a SLAs, ao descumprimento de SLAs. Mais da metade das empresas pesquisadas não se sente confiável de que consegue atender os SLAs que são impostos pela área de negócios. Então, por conta de tudo isso, hoje, para que uma solução seja relevante no mercado, ela tem que ser uma solução unificada, uma solução preparada para todos esses desafios e que seja perfeitamente atuante no chamado Triple Play, que é aquele misto de ambientes físicos, virtuais e em nuvem, que garanta uma agilidade na recuperação, que suporte diversas mídias diferentes, que preferencialmente use o conceito de backup por imagem, por snapshot, que, segundo Gartner, hoje já é uma realidade para 1/5 das organizações. 20% das organizações já migraram completamente daquele backup tradicional, baseado em arquivos, baseado em agentes, baseado em cópia ali de pastas, para um backup por imagem. Por quê? Esse é o futuro, esse é o tipo de backup que é eficiente, que garante uma recuperação
efetiva quando o cliente necessita realmente daquela aplicação, daqueles dados. Aí, o terceiro fator, né, que baliza aqui a ArcServe é que recuperação é tudo. Não adianta falar de backup mais, o backup é uma parte pequena do processo. É sua obrigação ter um backup eficiente. O que vale mesmo, que é diferencial, é a recuperação. É garantir que o cliente vai ter, né? Não importa o tamanho do cliente. Hoje a recuperação é crítica, não importa o tamanho da empresa, né? Mas é garantir que esse cliente vai ter os dados de volta quando, onde, como precisar. Então, essa é a visão da ArcServe, tá? Esse é o nosso meio de agir no mercado, e por isso que nós somos relevantes. E nós entregamos tudo isso usando, através do ArcServe Unified Data Protection, ArcServe UDP, que é a nossa solução central. Tá, o ArcServe UDP ele é uma solução de backup através de imagem, onde ele realiza o snapshot dos seus servidores, sejam eles físicos. Então, se você tem uma máquina física ali com Windows ou Linux, você pode protegê-la com o UDP. Se você tem um ambiente na nuvem já, um ambiente que está dentro da Amazon, um ambiente que está dentro do Azure, um ambiente que está no Google, na SoftLayer, não importa. Você consegue fazer o backup desses servidores também usando o conceito de snapshot. Né? E se você tem um ambiente virtual, obviamente isso para ambientes virtuais já é uma realidade, já é meio que um padrão de mercado, dificilmente alguém trabalha de forma diferente do que snapshots para máquinas virtuais, mas nós temos o diferencial de suportar em ambientes virtuais todas as principais plataformas de virtualização presentes hoje no mercado. VMware, Hyper-V, é claro, mas também Zen Server, KVM, Red Hat Virtualization, Oracle VM e outras. Sendo que servidores físicos, servidores de nuvem, servidores de virtualização que não sejam VMware e Hyper-V, você vai proteger usando agentes. Tá? Mas é um agente simples, um agente universal, que é instalado automaticamente pelo ArcServe UDP, é atualizado automaticamente pelo ArcServe UDP, sem necessidade de intervenção humana, tá? Que vai apenas orquestrar o processo de criação do snapshot nesses servidores. Mas para ambientes virtuais, VMware e Hyper-V, isso já não é necessário também. Você não precisa instalar absolutamente nada dentro dessas máquinas virtuais e toda a proteção será feita através da integração existente com as APIs desses virtualizadores. Mas o resultado de toda essa unificação é que o UDP entrega a mesma experiência. Não importa se o backup é feito com agente ou sem agente. A experiência é a mesma, as opções são as mesmas, tanto de backup, de recuperação, as funcionalidades, você tem tudo igual nas três plataformas, físico, virtual e nuvem. Tá? Esse backup ele é realizado, como eu falei, usando a imagem e é armazenado num repositório de disco. Esse repositório, que nós chamamos de Recovery Point Server, ou RPS, é um servidor onde vão estar alocados ali os discos que vão receber esse backup, e esse servidor faz toda essa gestão desses pontos de recuperação no disco. Você pode construir o seu RPS com seus próprios servidores, com equipamento de sua preferência, comprar lá um servidor, comprar disco, comprar storage, adquirir as licenças do UDP e instalar esse componente, ou hoje, com ArcServe, você pode também optar por um appliance totalmente integrado, totalmente pronto, que é um equipamento já dimensionado especificamente para essa finalidade, que já vem com o sistema operacional instalado e licenciado, com a solução da ArcServe instalada e com o licenciamento embarcado e ilimitado, de forma que todo e qualquer backup cujo destino seja o appliance já estará coberto pelo appliance em si, não sendo necessária qualquer licença adicional.
né? E aí, seja qual for o modelo, né, tendo um appliance ou tendo um Recovery Point Server próprio, depois que esse backup chega no disco, é possível dar uma série de destinos secundários para esses dados. É possível trabalhar com cópias secundárias em nuvem, em fita ou em outro disco através de um processo de replicação. Sempre tendo, a partir desse backup de imagem, tanto a opção de recuperação da imagem completa para um disaster recovery, quanto a recuperação granular de arquivos, pastas, bancos de dados, contatos, e-mails, atributos do Active Directory, usuários, grupos e etc. Então, você tem tanto a recuperação de desastre, a recuperação completa, quanto a recuperação granular a partir de um único tipo de backup. E esses backups do DP, eles utilizam um conceito chamado I ao quadrado, que são os incrementais infinitos. Tá? Então, ao contrário de uma solução tradicional, onde, se você opta por realizar backups incrementais para reduzir a sua janela, na hora do restore, você tem que voltar o backup full e depois vir recuperando cada um dos incrementais, o que te obriga, na prática, a não fazer muitos incrementais por muito tempo, porque senão você vai ter um problema no restore. Né? No DP, você não precisa fazer mais do que um backup full, que é o primeiro. Então, você vai fazer o primeiro backup full. Dali em diante, você vai fazer incrementais para sempre. Tá? Como ele consegue entregar isso para você? Cada um desses incrementais, né, por ele trabalhar em nível de imagem, esses incrementais vão detectar as mudanças ocorridas lá no servidor de origem em nível de bloco. Né? Então, ele vai detectar os blocos alterados nos volumes do servidor, físico ou virtual ou em nuvem, e vai armazenar isso. E juntamente com esses blocos modificados, ele vai trazer ali o bitmap do disco, naquele ponto no tempo, e criar ponteiros dos blocos que não sofreram alteração naquele dia para os backups anteriores, ou seja, ele cria essas referências em relação aos backups anteriores, full ou incrementais, a partir dos blocos que não estão ali, né, e mais os blocos que foram copiados por aquele backup. O resultado prático disso é que ao abrir qualquer backup incremental do DP, você vê exatamente a situação do servidor naquele ponto no tempo, como se você tivesse feito um backup full. Então, você vai ver todos os arquivos que existiam no servidor no momento em que aquele backup incremental foi feito. Ou vai ver todos os bancos de dados que existiam naquele servidor quando esse backup foi feito. E para fins de recuperação, você vai recuperar diretamente desse incremental qualquer dado ou até mesmo o servidor completo. Você sempre vai usar apenas um backup para fazer a restauração, né, independentemente dele ser full ou incremental. Então, você pode fazer incrementais para sempre. Tá? E, claro, como o destino do backup do DP, pelo menos o destino primário é disco, você, obviamente, não vai guardar backups para sempre, senão uma hora o espaço acaba. Né? Então, você vai definir a retenção que você deseja para esses backups, e aí o UDP, a hora que essa retenção é atingida, ele inicia um processo que nós chamamos de mesclagem, ou merge, né, no original em inglês. Digamos, por exemplo, que você tenha dito que é preciso reter os últimos 7 backups em disco. Então, ele vai iniciar com o full, vai fazer ali os incrementais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou nos 7 backups que você configurou. A hora que ele for fazer o backup seguinte, ele vai continuar fazendo incrementais. Então, ele vai fazer aqui esse incremental 7. Só que aí, nesse momento, ele excedeu a retenção que foi definida. Então, como ele resolve isso? O backup mais antigo, que teoricamente expirou, é o backup completo. Mas eu não posso eliminar esse completo, né, para não quebrar a minha pilha de backups. Então, o que ele vai fazer é atualizar esse backup completo original
com os dados do meu incremental aqui imediatamente subsequente. Ou seja, qualquer bloco modificado, apagado, adicionado nesse incremental 1 vai ser mesclado dentro do meu full, que vai passar a representar a situação do servidor neste ponto do tempo, que era referente a esse incremental 1, e aí esse incremental 1, que agora são dados apenas duplicados, vai ser removido do disco. E aí eu vou voltar a ter os meus 7 backups disponíveis. Por isso ele consegue fazer backups full para sempre, porque ele vai sempre ficar atualizando esses backups automaticamente. Além dessa tecnologia que te permite reduzir muito o tempo de backup, o impacto desse backup na sua rede, porque somente blocos vão ser enviados pela sua rede, pelo seu link, você ainda tem a tecnologia de desduplicação, que vai otimizar ainda mais esse armazenamento. A desduplicação, o que ela vai fazer é pegar esses blocos que foram identificados pelo UDP, e começar a analisar esses blocos e fazer uma comparação entre eles, de forma que sempre que houver blocos iguais, blocos com os mesmos dados, apenas uma cópia desses blocos é armazenada pelo UDP e, posteriormente, apenas referências àquele bloco original são criadas para que ele consiga remontar essa informação depois. O resultado disso é uma economia absurda de espaço em disco, que vai permitir que você guarde um número de backups muito maior no mesmo espaço e, por conta disso, elimine aquela dependência da fita, Como eu comentei no início, a fita ela vem se tornando cada vez mais offline, justamente por conta disso. Ela não é mais necessária. Você pode manter 3 meses, 6 meses, 1 ano de backup no disco sem muito esforço, e a fita passa a ser apenas uma cópia offline que vai ser guardada ali por 10, 20 anos. Ou, se o cliente já não quiser mais usar a fita também, aí entra a nuvem, que é um tema principal do webcast de hoje, com essa mesma possibilidade. Sendo que na nuvem o que você tem na prática é disco, então esses mesmos conceitos se aplicam para os backups que são guardados na nuvem. Os resultados práticos dos incrementais infinitos e da desduplicação é que o cliente, como eu falei, ele tem uma redução significativa do espaço necessário para armazenar seus backups. Por exemplo, aqui temos alguns casos de clientes da ArcServe ao redor do mundo que compartilharam conosco seus ambientes. Temos um cliente lá no Reino Unido que tem 512 teras de dados protegidos, ocupando apenas 13 teras no disco, 97% de desduplicação. Aqui no Brasil temos o caso da Vigor, são 141 teras protegidos, com 84% de desduplicação, ocupando apenas 23 teras no disco. Então, a desduplicação ela permite que o cliente mantenha um histórico maior de dados no disco, reduz ainda mais os tempos de backup, porque a desduplicação ocorre na origem, e também reduza ainda mais o impacto dos backups no seu ambiente de rede, no seu link. E isso ocorre porque a desduplicação do DP ela é global. Então, todos os servidores e todos os dados armazenados pelo DP são comparados na hora de armazená-los, de forma que esses dados duplicados são eliminados e consolidados pela desduplicação para uma máxima eficiência. Além disso, o UDP ele oferece uma tecnologia de replicação de dados que permite que nossos clientes tenham uma cópia de seus repositórios entre diferentes localidades. Por exemplo, clientes que tenham localidades remotas, sites ou filiais que precisem de backup, eles podem realizar um backup local num RPS montado ou em um appliance ArcServe, e posteriormente replicar isso para o seu site primário, onde também pode haver um RPS ou um appliance, tanto faz, sendo que durante essa replicação pela WAN, apenas os blocos que ainda não existem no destino vão ser enviados.
Então, existe uma redução significativa do impacto no link, né, dos requisitos desse link, e uma aceleração drástica nesse processo de transferência, né, uma vez que apenas blocos realmente únicos precisam ser enviados. E ainda assim, nós damos todas as ferramentas, né, nativas dentro do produto para que o cliente controle quanto de banda vai ser consumido por dia da semana, por horário, por essa replicação. Isso possibilita que nossos clientes tenham facilidade em montar um site de contingência, um site de recuperação de desastres, né, através dessa tecnologia, porque além de replicar esses backups, né, o UDP ele oferece ferramentas para transformar esses backups em máquinas virtuais de contingência, em servidores de contingência aqui para dar continuidade aos seus negócios em caso de desastres. E eu já vou explicar em mais detalhes como isso funciona, né? Mas nesse aspecto, né, de continuidade, de contingência, o UDP é extremamente flexível. Você pode ter o seu site de DR próprio, você pode trabalhar com um MSP, com um data center, você pode ter uma nuvem privada ou, né, o foco do webcast de hoje, trabalhar com o AWS para essa finalidade. E existem duas formas para trabalhar com o AWS dentro do UDP. Você pode ter dentro da AWS um Recovery Point Server, né? Então ter lá uma instância EC2 e volume ZBS com a nossa solução instalada, né? E lá dentro da AWS, por conta disso, você ter a nossa inteligência e as mesmas vantagens e benefícios que eu comentei há pouco, ou seja, replicação global na origem, controle de banda, aceleração WAN, resiliência a links de alta latência, retomada do ponto de interrupção, né, desse envio, caso ocorra uma queda no link, uma falha de comunicação, enfim, né? Então, você pode ter a nossa solução provisionada dentro do AWS dessa forma, como também, né, para um menor custo, se você estiver apenas buscando exclusivamente uma alternativa ao uso de fitas. Ao invés de investir em um robô de fitas, você quer ter um armazenamento garantido com 99, vários noves de disponibilidade, durabilidade, etc., né, a baixo custo e que fique fora da sua empresa. A melhor alternativa para isso é a nuvem, né? E aí você pode usar, no caso do AWS, o S3, né, que é o Simple Storage Service, como destino de uma cópia dos seus pontos de recuperação do ArcServe UDP ou do que chamamos de cópia de arquivos. Então, você tem duas formas de trabalhar com S3 dentro do UDP. Você pode enviar os backups de imagem completos, né? Então, fazer ali a carga de todo o conteúdo dos seus servidores dentro do S3, ou você pode ter uma proteção granular na nuvem. Então, de repente, você gostou dos backups de imagem, achou interessante, mas você não quer pagar o valor para manter esses backups de imagem completos na nuvem. Você quer mandar para a nuvem só os dados mais críticos dos seus servidores. Então, existe essa possibilidade de fazer essa chamada cópia de arquivos. O backup local é de imagem. Uma vez concluída essa imagem, ela é aberta no servidor de backup e os arquivos que você especificar na configuração do DP são copiados para dentro do S3. Esses arquivos podem ser pastas, arquivos normais, simples, não estruturados, ou também bancos de dados, SQL, Exchange, etc. Tá? E aí o UDP vai levar esses backups para a nuvem, usando o mesmo conceito dos incrementais infinitos, vai fazer o versionamento desses arquivos dentro da nuvem, vai permitir que você restaure da cópia local, da cópia em nuvem, né? Então você tem total flexibilidade. Então hoje nós trabalhamos dessas duas formas, tendo um RPS dentro do AWS, né, em uma instância EC2, ou atuando direto com o S3.
Se você optar por ter o RPS dentro da nuvem da Amazon, a vantagem é que, além de ter a cópia completa das imagens com desduplicação, né, sem o RPS, eu acabei esquecendo de mencionar, sem o RPS, trabalhando direto com o S3 apenas, você não tem desduplicação na nuvem, né, você tem apenas compressão simples. Tá? Mas optando pelo RPS, além de ter o benefício da desduplicação, né, e tudo mais, ter as imagens completas, ter como recuperar arquivos, bases de dados, qualquer conteúdo granular a partir da nuvem, você também tem opções para recuperar por completo os seus servidores dentro da AWS. Tá? Então, você tem duas formas de fazer isso. Uma voltada para servidores Linux, outra voltada para servidores Windows. Né? A primeira é o Instant VM, que é voltada, no caso do AWS, a servidores Linux. Então, a partir do backup que está lá no RPS, dentro da nuvem, né, da imagem que está ali, o UDP, ele cria uma instância dentro do AWS, dentro do EC2, né, essa instância, ela é montada, né, e ela é iniciada com uma imagem de recuperação do UDP. Essa instância é iniciada. A partir do momento que ela é iniciada, os dados que estão dentro do repositório, dentro do RPS, lá na nuvem da Amazon, eles são compartilhados com essa instância, né, e ela passa a atuar ali em poucos minutos com base naqueles dados que estão no repositório de backup lá na nuvem. Então, o que esse processo faz, na verdade, é iniciar essa máquina com essa imagem de recuperação, trazer do backup os arquivos críticos do sistema operacional ali, do Linux, né? Iniciar, então, reiniciar essa instância com o arquivo, com o sistema operacional original e montar, ou seja, acessar todos os demais dados diretamente do backup. E aí, se você quiser, esses dados que estão sendo montados e apresentados a partir do backup, de forma totalmente transparente para quem estiver usando aquela instância, né? Mas se você quiser que eles sejam persistidos e copiados para dentro dessa instância, é possível fazer isso também. Aí, a hora que essa máquina sobe, ela já pode ser usada em coisa de 3 a 5 minutos, e os demais dados, né, esses dados que estão sendo montados a partir do backup, vão sendo transferidos em segundo plano até que ela esteja totalmente populada e totalmente funcional. Então, é uma alternativa para você converter os seus servidores de backup on-premises, Linux, em instâncias AWS de forma muito simples, muito fácil, muito rápida. Você também pode usar essa funcionalidade para recuperar servidores que já estejam no AWS. Então, você faz o backup de um servidor de produção que já está no AWS com o UDP, armazena isso num repositório local lá dentro, teve um desastre, né, com esse servidor, você recupera essa instância dentro da própria nuvem, né, da Amazon. A vantagem em relação aos snapshots que a Amazon oferece, né, que já é uma ferramenta nativa do EC2, é que aqui você, com o UDP, tem a granularidade também do conteúdo desse servidor. Né? Então, para você recuperar um arquivo, um diretório, uma aplicação, sem ter que recuperar a instância inteira, é muito fácil, né, com a nossa solução. Para máquinas Windows, nós trabalhamos de forma um pouco diferente, usando uma outra funcionalidade, que é o chamado Virtual Standby. Então, dentro da nuvem da Amazon, o que nós vamos fazer é, uma vez que o backup tenha sido concluído, tenha sido replicado lá para dentro, esse backup é aberto e ele é convertido imediatamente, né, de forma proativa, como parte do fluxo de backup, ele é convertido em uma instância virtual lá no EC2 que já fica ali pré-restaurada, já fica pronta, com os dados já restaurados dentro dela. E aí, no evento de um desastre, basta que você ligue aquela instância, seja de dentro do UDP, seja
de dentro do console de administração do próprio AWS. Né? Então, o resultado final é basicamente o mesmo, né? A diferença é que aqui os dados não são acessados a partir do backup. Né? O backup é concluído, uma vez concluído, esse backup é aberto, já é convertido num formato de uma máquina virtual da Amazon, né? De uma instância do EC2, e os dados já são populados em volumes EBS e já ficam lá prontos. Então você tem uma cópia, uma contingência real ali do seu servidor, que vai ser atualizada com as últimas modificações dos backups incrementais a cada novo backup realizado. Então, com essas duas funcionalidades, é possível você usar a AWS como um site de continuidade de seus negócios. Ao invés de você investir para construir uma estrutura, para comprar servidores, para bancar um data center, energia, link, etc., você pode usar a infraestrutura praticamente infinita, ali, escalável do AWS. Tudo isso sendo gerenciado a partir de um único console central, né, que é disponibilizado via interface web, né, onde o cliente pode administrar o Arcserve UDP de qualquer navegador, seja no tablet, no smartphone, numa estação de trabalho, e visualizar tanto o seu ambiente on-premises quanto o seu ambiente de nuvem a partir dessa única interface, ou se ele tiver vários sites, ele vai visualizar e administrar esses vários sites a partir da mesma interface. Ele também pode ter a sua autenticação integrada ao Active Directory com a possibilidade de delegar diferentes permissões dentro do software para diferentes usuários. Você pode ter um usuário que só faz backup, um usuário que só faz restore, um usuário que só tira relatório, enfim. E hoje o DP ele é totalmente voltado, né, a SLAs e métricas. Então ele possui uma série de funcionalidades onde você pode cadastrar dentro do UDP quais são os seus SLAs, quais são as suas métricas de recuperação em caso de desastres, ou em caso de perda de dados, em caso de recuperação de uma máquina virtual. Tudo isso pode ser registrado dentro do software, né, e ele automaticamente, sempre que for feito um restore, vai cruzar o tempo que levou para fazer aquele restore com essas métricas que foram estabelecidas e te dizer se você está ou não em conformidade com os SLAs que foram estabelecidos. Então você tem isso tanto no seu dashboard, assim que você entra na ferramenta, você tem toda essa visão gerencial do status dos backups, do consumo de disco, dos ganhos com a desduplicação, né, a idade dos backups e também essa questão do cumprimento de métricas. Né, que também estão disponíveis, né, esses dados nos relatórios que podem ser gerados sob demanda ou enviados automaticamente por e-mail, né, para você ter ali essa visão uma vez por dia, uma vez por semana, de acordo com a sua necessidade. E só reforçando, né, dentro da última versão disponibilizada pela Arcserve, né, este ano, que foi a versão 6.5, lançada agora em janeiro, né, nós fizemos diversos avanços em relação à integração com a nuvem, explicitamente a nuvem da Amazon, né, o AWS, né, tornando a solução cada vez mais robusta, cada vez mais preparada para esse tipo de ambiente, né, através dessas possibilidades que eu mencionei para vocês, de enviar os pontos de recuperação diretamente lá para o S3, de proteger instâncias EC2 e recuperar essas instâncias EC2 usando o Virtual Standby e o Instant VM. Tá? E também, né, todo esse esforço de desenvolvimento, né, justamente para permitir que nossos clientes que já tenham um relacionamento com a Amazon, que já utilizem as soluções da Amazon, possam utilizar a Amazon também como um site de DR, um site de continuidade de negócios. Tudo isso faz do DP uma solução realmente simples, unificada, orientada a SLAs para atender
ambientes triple play, com servidores físicos, virtuais e em nuvem, com exatamente a mesma experiência, a mesma usabilidade, as mesmas funcionalidades, né, e atender desde ambientes simples até ambientes complexos, porém sempre com uma simplicidade, uma facilidade de uso sem igual hoje no mercado. E a ArcServe, ela é uma solução, né, a solução da ArcServe é reconhecida por nossos parceiros, por nossos clientes. Nós temos uma série de alianças estratégicas com os principais provedores de tecnologia do mundo, né, temos contatos bastante próximos com a HPE, com a Microsoft, com a VMware, a própria Amazon, que é um parceiro importante, Nutanix, NetApp e uma série de outras empresas relevantes nesse mercado de tecnologia que nos apoiam, né, e com as quais nós temos um excelente relacionamento para garantir que as nossas soluções vão funcionar e vão estar homologadas, vão estar em conformidade com essas plataformas. E tudo isso tem resultado em uma série de prêmios. A ArcServe recebeu muitos prêmios nos últimos meses, de diversas publicações, de diversas entidades, ali pela IT Pro, pela PC Pro, pela CRN, ganhamos uma série de Storage Awards também, recebemos no evento da VMware, o VMworld de 2015, 3 prêmios, entre eles o de melhor solução para backup DR de ambientes virtualizados e em nuvem, superando todos os outros concorrentes que estavam lá nesse evento, ganhamos o prêmio de melhor solução da VMware. Então, isso mostra, a robustez da nossa tecnologia, a confiabilidade e a inovação que a ArcServe vem trazendo para o mercado. Isso também é reconhecido pelos nossos clientes de referência, nossos casos de sucesso aqui do Brasil. Temos uma série de casos de sucesso locais, de clientes que adotaram o ArcServe UDP e tiveram ali redução de janela de backup, redução de tempo de recuperação, automação de seus processos de backup de unidades remotas, uma série de casos de sucesso, todos disponíveis no nosso portal para você conhecer, saber mais do que a ArcServe fez por esses clientes e pode fazer por você, aqui no Brasil e também no mundo. Se você analisar alguns nomes aqui de clientes ArcServe no mundo, tem empresas de peso, o Federal Reserve dos Estados Unidos, o FBI, a Universidade de Cambridge, temos a polícia também de Yorkshire, a polícia de Israel também, não sei se está aqui, ABB, Clabin, L'Oréal, Roche. Temos muitos clientes no mundo inteiro. A Samsung é um cliente gigantesco da ArcServe, tem não sei quantas mil máquinas Linux sendo protegidas pela nossa solução lá na Coreia. Então, a ArcServe é uma empresa realmente relevante, capaz de atender os nossos clientes com todas as suas necessidades de proteção e recuperação de dados, seja para ambientes físicos, virtuais ou em nuvem. Para mais detalhes, eu convido vocês a visitar o nosso portal, arcserve.com/br. Lá você encontra download de trials, PDFs de produto, vídeos com demonstrações, tutoriais, informações técnicas, bases de conhecimentos, uma série de dados relevantes, e também as nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Lá você também encontra sempre as últimas novidades da ArcServe e o que a gente está trazendo para o mercado. Tá, eu gostaria então agora de abrir espaço para as dúvidas. Eu vi que existem algumas perguntas aqui já enviadas. Vou começar por elas. Se você tiver ainda alguma dúvida, fique à vontade para enviar a sua pergunta neste momento. O Daniel, ele comentou que já possuem um appliance rodando o ArcServe UDP versão 5 e que gostaria de realizar a réplica desse backup para a nuvem. Ele perguntou quais seriam os passos para realizar essa réplica. Bom, Daniel, esse appliance que você fala é um appliance da ArcServe? Porque o appliance aqui no Brasil começou a ser vendido ano passado, em outubro, já com a versão 6, então
Se você está com o Appliance com a versão 5, ele está um pouco desatualizado. E a versão 5 ainda não tinha tantos recursos para trabalhar com a nuvem, né? Com a versão 5, você teria que ter uma instância EC2 dentro do AWS, ou uma instância dentro do Azure, que aí não vai fazer muita diferença. A versão 5, por exemplo, não vai ter essas funcionalidades que eu comentei de Instant VM, de Virtual Standby dentro da nuvem, né? Você vai ter apenas uma cópia dos backups. E aí você vai instalar esse RPS dentro da nuvem e fazer a réplica, né, de RPS para RPS usando esse conceito. O Daniel respondeu aqui que se trata do software rodando em um servidor. Maravilha, Daniel. Então, a minha sugestão é que você atualize para a versão mais recente, que é a versão 6.5, para você poder desfrutar de todos esses benefícios que eu comentei, né? Mas o primeiro passo, que seria o mais recomendado, que vai te dar a melhor performance, um maior mix de recursos, é você ter uma instância EC2 com a função de RPS na nuvem, e aí iniciar replicando esses seus backups para dentro desse RPS e depois, no evento de um desastre, usar ali os recursos de Instant VM, Virtual Standby para ativar os seus servidores lá dentro quando necessário. Se você precisar de mais informações, quiser mais detalhes, manda um e-mail para mim. Meu contato é everton.cardoso@arcserve.com, Everton com V mesmo, Cardoso ponto Cardoso com S, @arcserve.com. O Rodrigo Sabino perguntou se faz backup do Dynamics 365. Não, Rodrigo, do Dynamics, não. Nós fazemos backup das caixas postais do Office 365. Com a última versão, nós podemos proteger esse conteúdo de e-mails, né, de correio eletrônico no Office 365, mas a parte de SharePoint Online, de OneDrive e outras aplicações como Dynamics, não temos nada nesse sentido no momento. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer pela presença de todos, pela participação. Espero que o conteúdo tenha sido relevante. Realizamos esses webcasts sempre mensalmente, né? Então fiquem atentos aí para os convites para as próximas edições, né? Nós sempre trazemos diferentes temas relevantes aí em cada edição, né? Será um prazer tê-los conosco novamente nos próximos webcasts. Muito obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.